Seja bem-vindo ao nosso canal sobre o direito previdenciário. Mais uma semana aqui trazendo um tema interessante para vocês. Hoje com direito adquirido. Quem pode se aposentar com as regras anteriores à reforma da Previdência? No vídeo de hoje vamos falar sobre esse tema. O que é o direito adquirido? É possível pedir a aposentadoria com regras mais vantajosas que valeram até novembro de 2019? Como eram as regras antes para a aposentadoria? Como ficaram as regras após a reforma? Quer saber mais? Fica comigo até o fim desse vídeo, pega papel e caneta para anotar tudo direitinho. Mas antes disso, se você é novo neste canal, inscreva já lá nesse canal do Direito Previdenciário da Silveira e Vargas. Aproveite, já deixe o seu like, ative o sininho para que o YouTube possa entender como conteúdo relevante. Mas antes, deixe eu me apresentar. Eu sou o advogado Edilson Vargas. Sou especialista em direito previdenciário aqui pela Silveira e Vargas. Estamos atuando há mais de 10 anos no mercado do direito previdenciário. Se você tem alguma dúvida sobre a previdência, não hesite em nos procurar. Mas sem mais delongas, vamos lá, né? Vamos entender o nosso tema hoje do direito adquirido. Como já foi exaustivamente falado, a reforma da Previdência de novembro de 2019 alterou as regras para a aposentadoria, suspendeu o pedido e diminuiu o valor repassado ao trabalhador. Isso é fato. De qualquer forma, dessa grande reforma, há segurados que possuem direito adquirido e pode buscar sua aposentadoria com as regras anteriores à reforma. É por isso que estamos aqui para trazer essa possibilidade para quem tem o direito adquirido. Por outro lado, uma das principais alterações que ocorreu com o advento da reforma foi, sem dúvida nenhuma, a alteração para encontrar a média salarial, que é a base do cálculo do benefício previdenciário. Essa média é encontrada a partir da soma de todas as remunerações desde julho de 94. Para efeito, destaca-se que, antes da reforma, o valor da média era encontrado sobre 80% maior salário que o trabalhador recebera desde julho de 94. Ou seja, eram descartados os 20% da contribuição de menor valor, o que gerava um aumento do valor da aposentadoria. Como assim, doutor Edilson? Ora, se você tivesse contribuído desde 94, desde julho de 94, nas regras do direito adquirido, era permitido você descartar 20% das piores contribuições. Logo, você ficava com as 80 melhores. Isso gerava um valor de RMI, um valor de renda mensal inicial, bem superior do que as regras de transição que hoje traz. Depois da reforma, o artigo 26, parágrafo 6º dessa emenda constitucional 103 de 2019, que alterou as regras da aposentadoria, deu abertura para retirar as menores contribuições do cálculo. Porém, para que fique vantajoso ao trabalhador, é necessário que ele tenha tempo de contribuição em excesso, ao mínimo exigido para se aposentar, pois ao descartar estes salários, estes não poderão ser usados novamente. Ok? Então, destaca que o problema maior para aplicar a regra anterior é que, na maioria das opções da aposentadoria,
o valor do benefício muda conforme o total de contribuições feitas ao INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, para quem não sabe. Quanto então menor for o período de contribuição, menor pode ser o valor do seu benefício recebido. Mas, doutor Edilson, como eram as regras antigas da aposentadoria para quem já tinha este direito adquirido? Eu explico para vocês. Mas vamos lá. Até 13 de novembro de 2019, era preciso cumprir um tempo mínimo de pagamento para a aposentadoria por tempo de contribuição, ou ter uma idade mínima aliada a um período de pagamento ao INSS para receber a aposentadoria por idade. Por outro lado, quem não conseguir atingir as condições de se aposentar até 2019, terá que se aposentar com as regras de transição aprovada na reforma, ou pela regra permanente, com a idade mínima, conforme cálculos do INSS no momento do pedido. É importante lembrar que somente o trabalhador que conseguir comprovar ter atingido as condições de se aposentar até 13 de novembro de 2019, data em que foi promulgada a emenda constitucional 103, pode se favorecer de se aposentar com as regras mais vantajosas. De qualquer forma, é possível fazer o pedido ao INSS pelas regras antigas, mas o segurado só terá direito de receber, olha aí, hein, anota aí, o segurado só terá direito de receber a partir do dia em que ele der entrada do requerimento, independentemente do momento em que alcançou as condições necessárias para se aposentar. Aqui fica o nosso recado, que é preciso avaliar qual é a melhor opção, ou seja, a opção mais vantajosa. E aí nós indicamos a utilização do planejamento previdenciário. E ele deve ser feito por um advogado especialista de sua confiança para encontrar a melhor aposentadoria e com as regras antigas, ou alguma outra regra de transição que se encaixe à sua necessidade. Ou seja, como há várias opções de aposentadoria, é recomendado que a análise identifique primeiramente os cenários e depois faça as simulações positivas. Com a inclusão de mais contribuições, se aumenta ou não a média, o tempo de contribuição e se não há outras opções melhores. Ou seja, gente, sem planejamento previdenciário é muito arriscado fazer a solicitação do pedido da sua aposentadoria, porque pode ocorrer de que lá no seu CNIS precisa ser feito, por exemplo, algumas inconformidades que muitas vezes o sistema do INSS, que é falho, e deixa de registrar uma situação ao qual em sua carteira ou na sua rescisão aparece como verdadeira e lá dentro do CNIS está em aberto. Então o planejamento, além de ele prever cenários, ele permite que você faça correções necessariamente para que a hora que o INSS analisar esteja tudinho de forma redondinha. O que é certo? É que os trabalhadores que cumpriram as condições antes da reforma têm o chamado direito adquirido. Isso é ponto, né? Se você tem o direito adquirido, né, não pode ser retirado pelo governo, mesmo que ele mude as regras, né, mesmo que ele altere alguma situação. Não é permitido perante a Constituição. É um direito que você já tem e direito adquirido não se... Mas, doutor Edilson, quais eram as regras para se aposentar antes da reforma? Quais eram as regras, doutor Edilson? Vamos começar pela aposentadoria por tempo de contribuição. Esse é o primeiro ponto que a gente quer. Então, quais são as regras?
Tempo mínimo de contribuição até 13 de novembro de 2019. É importante, você tem que ter atingido essas regras até antes da data da reforma, né? A reforma iniciou em 14 de novembro de 2019. Então, até 13 de novembro, você tem que ter conseguido. Se você for homem, 35 anos de contribuição. Se mulher, esse tempo cai para 30 anos de contribuição. Esse é o primeiro ponto para você adquirir, para ter direito adquirido. Segundo ponto, não se aplica a idade mínima em caso de aposentadoria por tempo de contribuição. Por outro lado, é importante isso, é possível aumentar o tempo de contribuição em caso de situações que o trabalhador se enquadre como trabalhador da categoria especial, ou seja, aquele trabalhador que trabalhou em atividades insalubres, que pode provocar risco de morte ou afetar a saúde dele, mas também é preciso ter uma comprovação dessa insalubridade. E o trabalho deve ter sido realizado, é importante isso, tá? Até novembro de 2019. Então, para encontrar o valor a ser pago, ou seja, qual é a minha RMI, então, primeira coisa, você vai encontrar a média dos 80% maiores salário entre julho de 94 e o mês anterior ao do pedido de aposentadoria, né? Sendo que o limite mínimo é o salário mínimo e o máximo é o teto previdenciário. Isso tem que ficar claro para vocês, pode anotar aí, tá? Então, ao você encontrar essa média, é preciso que se faça a multiplicação do resultado pelo fator previdenciário, que foi um índice criado em 1999 e leva em consideração a idade, a expectativa de vida e o tempo de contribuição. O INSS utiliza o fator previdenciário mais alto no cálculo, pois só assim resulta na maior quantia para o segurado. O fator previdenciário normalmente é sempre abaixo do numeral 1, que reduz o valor a ser pago. Em outra escala, há casos em que esse fator previdenciário supera o numeral 1 e assim o beneficiário ganhará mais do que a média de sua contribuição. Mas eu informo que isso é raro de acontecer. Em cima disso, encontra-se o divisor mínimo, hoje estipulado em 108, né? É outro fator que altera o valor a ser pago. Para quem contribuía antes de 1999, é preciso ter mais de 60% das contribuições feitas após 1994. Caso contrário, o valor pago sofrerá redução com a aplicação do divisor mínimo. Pense você, se você não tiver esses 60% de contribuição após 1994, vamos dizer que você tenha 70 contribuições. Essa média de 70 contribuições, ela vai ser dividida pelo divisor mínimo de 108. Então, logo você vai ser prejudicado na média. Caso você tenha superior a 108, ou seja, vamos dizer que você tenha 150 contribuições no período antes de 99. Logo, esses 150 será dividido por 108. Logo, você vai ter uma média superior, tá? Entenderam isso? Então, existe uma fórmula, doutor, de se aposentar com 100% do salário? Eu digo que sim, sim existe. Para que o segurado consiga a opção de escapar das reduções que a gente falou anteriormente, ou seja, que utilizou do fator previdenciário, e ter 100% do valor, é utilizar a fórmula das regras do ponto, ou seja, conhecida como a fórmula 85-95.
que é isso, doutor? Então, ela ficou conhecida, essa regra de pontuação, que soma o tempo de contribuição com a idade do trabalhador. Ou seja, se você tem 65 anos de idade, né, e tem 30 de contribuição, você fez a regra. Se você tem 60 anos de idade e você tem 35 anos de tempo de contribuição, você está dentro da regra. Essa fórmula 85, porque isso aí é para as mulheres, e 95 a regra é para os homens, tá? Então vamos lá. Essa regra, só para conhecimento de vocês, foi criado em novembro de 2015, ou seja, 4 anos antes da reforma que aconteceu em 2019. E até então era uma regra progressiva. E na reforma estancou-se nos índices de 86 e 96, quando deixou de valer no cálculo das novas aposentadorias. Então, para os homens utilizarem essas regras, é preciso ter 95 pontos entre 2015 e 2018, ou 96 pontos em 2019, que dá o direito adquirido. E as mulheres, 85 pontos entre 2015 e 2018, ou 86 pontos em 2019. Mas, doutor Edilson, passa um caso prático de como é aplicado dessa forma. Tudo bem, vamos lá. Vou tentar esmiuçar isso para vocês de forma que vocês entendam. Vamos citar aqui um caso concreto que chegou em nosso escritório. É o do senhor Mário, né? Mário tinha completado os 35 anos de contribuições em 2018 e estava com 60 anos de idade na ocasião. Porém, não havia pedido a aposentadoria na época em que ele teve o direito adquirido, né? Agora ele veio até o nosso escritório e pediu para a gente fazer o pedido da aposentadoria. Eu digo para ele assim, de antemão podemos afirmar que Mário pode se aposentar pela fórmula do 85-95, pois a soma do tempo de contribuição com a idade em 2018 dava os 95, o que garantiu o direito da aposentadoria e sem que ele utilizasse o fator previdenciário. Então, para que o Mário pudesse manter esse 100%, ele também precisaria cumprir a regra do divisor mínimo, ou seja, de ter mais de 60% das contribuições feitas em 94. Como ele tinha começado a contribuir antes de 99, né, ele permitiu cumprir essa regra sem aplicar o fator do divisor mínimo. Então, ele não sofrerá diminuição. Agora, vamos destacar outro ponto, né? Aposentadoria por idade, dentro do direito adquirido, né? Em 2019. Quais eram as regras para aposentar por idade? É quase as mesmas, tá? Mas vamos colocar assim: homem, 65 anos de idade, mulher, 60 anos. E exigia um tempo mínimo de contribuição de 15 anos, com 180 contribuições para carência, né? O cálculo do valor a ser pago é a média dos 80% maior salário entre julho de 94 e o mês anterior ao pedido da aposentadoria. Em seguida, aplica-se uma fórmula de 70% sobre a média salarial e a cada 12 meses acrescenta 1%, ou seja, a cada 12 meses completo de contribuição, né, completa com 1% até chegar em 100%. Importante lembrar que homens e mulheres com 30 anos de contribuição e idade mínima conseguem receber 100% sobre a média salarial. Fica claro isso? Vou repetir para vocês. Homens e mulheres com 30 anos de contribuição e idade mínima, ou seja, 65 e 30,
consegue receber 100% sobre a média salarial pelo direito adquirido. Isso é importante, tá? Vamos citar um exemplo, ok? É também um caso concreto aqui do escritório, do seu Antônio, que tinha 65 anos em 2019 e contribuiu para a Previdência por 30 anos. Nesse caso, ele terá 70% mais 15% sobre sua média salarial. Assim, ele receberá 85% da média salarial como aposentadoria. Se essa média, por exemplo, for de 3 mil, Antônio receberá uma aposentadoria de 2.550. E chega bastante aqui. Muitas pessoas atrasam o pagamento. Eu posso pagar atrasado e incluir esse valor do atrasado na aposentadoria? É uma das perguntas que mais chegam aqui em nosso escritório. E a gente resolveu incluir nesse vídeo de hoje, tá? Então, o que eu posso dizer? Em relação às contribuições pagas com atraso, o INSS publicou uma portaria lá em 2021, no qual proíbe a inclusão delas na contabilidade do tempo de contribuição para o direito adquirido, caso tenham sido pagas após a reforma de Previdência. Então, quem pagou ou quem está com intenção de pagar atrasado para incluir de aposentadoria, lembre-se que o INSS proibiu esse tipo de pagamento, porque você vai pagar à toa, você não vai ter direito para contabilizar o tempo de contribuição em cima disso. Porém, o que é importante, isso no pedido administrativo, mas a gente tem acompanhado que já houve decisões da Justiça alegando que esse ato é ilegal e inconstitucional e determinando, né, a inclusão no tempo de contribuição de antes da reforma, que pagam depois da mudança que aconteceu em 2019, nas mudanças das regras da aposentadoria. Mas fica o alerta, tá? Para esses casos de indeferimento na via administrativa, ou seja, pelo INSS, é recomendado que você procure um advogado especialista de sua confiança, que seja especialista na área previdenciária e peça para ele fazer esse pedido judicialmente, ok? Então, isso é importante para você. Agora, doutor Edilson, como posso pedir essa minha aposentadoria do direito adquirido? Então, o que é importante? Antes de você entrar com o pedido do benefício, né, você deve checar se os dados que constam no seu CNIS, que é esse Cadastro Nacional de Informações Sociais, se estão todos corretos. Há muitos CNIS hoje com inconformidades, que ao pedir, sem olhar ou sem fazer esse acerto, você não aposenta com a melhor regra, tá? Ou às vezes até indefere o seu pedido. Então, é preciso que você confira data de entrada e saída do emprego que você está relacionado, junto com a sua carteira de trabalho. É preciso verificar também o salário de contribuição informado pelo empregador, que deve somar adicionais, hora extras e comissões, inclusive os acertos de rescisão contratual, de rescisão de trabalho. Então, as contribuições feitas por conta própria, no caso de contribuição em contribuinte individual, e se os seus dados pessoais estão corretos. Esse é um trabalho árduo, é bastante complicado, o INSS amarra muito alterações desse dado, então é preciso que você entregue isso na mão de um especialista, de um advogado que possa melhor assessorar você, tá? Para melhor definir para vocês, então, o CNIS, que é aquele extrato que a gente retira lá da sua vida previdenciária, é uma ferramenta usada pelo próprio órgão do INSS para realizar todos os cálculos da aposentadoria. É por ali que ele tira os seus dados previdenciários.
e deve ter as informações para que o INSS possa validar o seu pedido. Se houver divergência, é preciso procurar o INSS ou um advogado especialista de sua confiança para fazer as alterações necessárias. É muito importante isso. A recomendação que a gente sempre fala, que seja feita também uma petição com todos os dados a serem alterados. Você deve mostrar para o INSS, além do acerto que foi feito lá no próprio telefone 135 ou no próprio aplicativo do Meu INSS, que você desenvolva um documento que acompanhe essas alterações. Por fim, agora, se você gostou desse vídeo, gente, compartilhe. Esse é o último vídeo deste ano, né? Compartilhe com seus familiares, com um amigo. Só assim o próprio YouTube vai ajudar a informação a chegar a mais pessoas. Nós vamos deixar gravado, vamos subir na plataforma esse vídeo e ele vai ficar lá por 2, 3 meses necessariamente. Então, qualquer dúvida que você tiver, qualquer assunto que não tiver claro, nos escreva, né? Ligue para o nosso escritório, procure um advogado especialista da Silveira e Vargas, que ele vai dar todas as respostas necessárias para você. O nosso WhatsApp está aparecendo aí embaixo, que você está vendo, e também o nosso Instagram, né? Temos o Instagram que você também pode, através do direct, fazer contato conosco. Caso você não consiga acessar nenhuma dessas duas formas, entre lá no nosso portal, que está aparecendo também embaixo aí, para que você possa estar falando conosco. Então, por hoje, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, né? Um próximo 2024. A partir agora do dia 20 de dezembro, nós aqui do escritório estaremos entrando em recesso e só voltamos o ano que vem. Espero você no próximo ano já aposentado pelo INSS. Até lá!